Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Legado de Escritor. Aí beleza, chegamos então no nosso terceiro personagem, que é o White e o amor. Bom, o White ele traiu a esposa, separou, ela ficou de coração partido e a filha pegou as mágoas da mãe e falou: eu odeio meu pai, eu odeio ele e tudo mais, ele só é mulherengo. Aí beleza, o White fica muito triste porque ele queria passar o Natal com a filha, ele já tinha feito reserva em algum lugar, eu não lembro onde que é. E aí a filha simplesmente fala: eu não vou com você, eu não quero, eu prefiro ficar com meu padrasto, porque ele pelo menos não magoa minha mãe. Aí você já fica tipo, nossa, meu Deus. Depois disso, a gente começa a ver como que o White fica, porque ele ama realmente a filha, ele tem muita saudade dela e ele quer passar um tempo com ela. Só que essas palavras, a filha falando que o odeia e tudo mais, pesaram muito, o que faz o personagem ter uma linguagem corporal triste, ter o rosto muitas vezes assim, sem sorrir, sem estar feliz, sabe? Então chega um momento em que ele tá conversando com a Amy, que interpretará o amor. E ela fala: eu não sei o que falar, não sei, é muito difícil, o que eu vou falar pro Howard? E então o White olha no fundo dos olhos dela. E assim, já dava pra perceber, né, que o White tava gostando dela. Pelo menos tava querendo alguma coisa. Ele é mulherengo, né, óbvio. E a Amy é uma mulher bonita. Então, né... Mas quando ele fala, olhando no fundo dos olhos dela, o seguinte: eu acho que você deveria falar pro Howard que o amor sempre vai estar com ele, na dor, no sofrimento, mas na felicidade também. Que ele não pode simplesmente dizer adeus pra você, porque isso é impossível. O amor é tudo, o amor é a criação de tudo. E ele fala mais algumas coisas que eu esqueci, mas é por aí, sabe? E aí dá pra ver que, apesar de ele ser um mulherengo, ele tem um lado doce, ele tem um lado sentimental também. E a Amy, um pouco mais pra frente do filme, fala: esse é um doce. Logo em seguida que ela fala isso, ele dá em cima dela. Dá literalmente em cima dela. Ele fala: obrigado, posso te beijar? Ele fala praticamente isso. Aí beleza. Chega um momento do filme, um pouco mais pra frente, em que a Amy fala: eu não posso continuar enganando o Howard, isso é doloroso demais, deve ser horrível pra ele e eu não quero fazer parte disso nunca mais. Então ela sai furiosa, deixa a Claire, o Simon, White, a Bridget e o Raph sentados lá, meio tipo, nossa, calma, a gente pode continuar, não tem problema. Mas ela fala: não quero, vai embora. Nisso, no dia seguinte, o White vai encontrar ela pra conversar. E aí eles começam a conversar e tudo mais. E a Amy faz uma pergunta: White, o que você sentiu quando a sua filha nasceu? E foi meio do nada, então ele tava despreparado, ele já fica meio, ué, como assim? Mas ele responde. Ele diz que quando ela nasceu, ele ficou com muito medo. Muito mesmo. E é entendível esse medo, porque quando o seu filho nasce, você fica tipo: caraca, será que eu vou ser suficiente pra ele? Será que eu vou conseguir dar de tudo do bom e do melhor? Será que eu vou magoar, decepcionar ele um dia? Será que eu vou ser realmente um bom pai? Ou seria um péssimo pai? E aí tudo vem na cabeça. Fica aquela ansiedade. E o White fala: só que tudo isso passou quando eu segurei ela no colo. E aí, quando todo o medo passou, ele falou que sentiu o amor verdadeiro, vindo de dentro dele, sentindo que a filha seria sua maior fonte de amor. Ele queria fazer tudo por ela, independente do que fosse. Amy fica emocionada com essa história, então ela diz: ok, se você prometer que vai reencontrar sua filha e vai tentar reconquistá-la, eu prometo voltar a atuar o amor pro Howard. Então White aceita e promete. Aí pulamos mais pra frente do filme, onde temos um diálogo entre White e Howard. E o Howard fala: cara, você é meu melhor amigo, mas eu tô extremamente decepcionado com você. Não é pelo fato de você ter contratado uma detetive particular pra me seguir, pra ver se eu tava bem da cabeça. Não, isso tá tudo bem. O que eu quero dizer é que eu tô decepcionado é que você tá deixando a sua filha escapar. A sua filha, que é a sua maior felicidade nesse mundo, tá indo embora e você tá deixando isso acontecer. Não, você tem que correr atrás dela, cara. Aí isso, mais a promessa que ele fez pra Amy, fazem ele pensar em todas as coisas. E aí, chegamos num momento do filme onde White vai encontrar sua filha realmente na saída da escola. Chegando lá, ele chama por ela, mas ela fala pras amigas: não, vamos embora. Mas o White insiste, e aí ela fala: ai, podem ir, eu vou ficar aqui conversando. Aí ela fica tipo... praticamente assim, enquanto White vai falando o começo. Ele fala que ele quer reconquistar ela de todas as formas, nem que ele tenha que ir todo dia na saída da escola só pra ela poder falar um pouco com ele, ou pelo menos ele tentar conversar um pouco com ela.
mas que ele fará isso porque ele realmente quer. Ele quer ela na vida dele, porque ele não aguenta ficar sem vê-la, sem conversar com ela, que ela é o maior amor de sua vida. Aí a sua filha fica tipo, é verdade? Realmente você quer isso? E aí ele diz que quer, né? Ele diz que mesmo que ele não possa dar tudo que o padrasto dá, que são viagens, idas a show, andar de limusine, ele pode ir numa praça com ela, sentar num banco, ficar contando piada, e promete que vai ser divertido, promete que vai fazê-la feliz, vai fazer com que ele se sinta feliz também. E aí a sua filha diz, bom, só pra você saber, amanhã é meio período, então vem mais cedo. Ela não exatamente aceitou isso, mas aceitou ao mesmo tempo. E aí vimos o mundo de White se iluminando, o sorriso, seus olhos brilhando, tudo, porque ele conseguiu, ele deu um primeiro passo para várias coisas. É aí que começamos a entender um pouco da complexidade do personagem, porque apesar dele ter feito tudo o que ele fez, que foi trair a esposa e tudo mais, não demonstrar que realmente amava ela, ele sente esse amor pela filha, e ele sente que quer reconquistar a filha de todas as maneiras. Faz com que nós, o público, nos perguntássemos, caraca, será que é assim mesmo? Será que a gente tem chance de, sei lá, um dia isso acontecer comigo? Minha filha, meu filho falar que me odeia, não quer nunca mais falar comigo, mas eu consegui reconquistar desse jeito, de insistir e tentar. A gente começa a se conectar com White. E aí, praticamente comemoramos quando a filha aceita que quer passar um tempo com ele, indiretamente falando, sabe? Existem camadas no personagem do White. E são camadas que fazem com que o público comece a gostar dele, comece a se aproximar dele e falar, tipo, não, ele é um personagem bom, é um personagem que vale a pena, sabe? E existe essa sutil conexão com ele. Não é fácil de perceber isso. Não é fácil de perceber que você está criando empatia, essa conexão com o personagem. Mas ela existe. O filme nos dá essa conexão, principalmente por conta da emoção dele ter reconquistado a filha. Ao menos o primeiro passo, né? E agora, por fim, a gente tem Howard, a morte, o tempo e o amor. Então, vamos lá. No começo do filme, a gente tem o Howard falando pra toda a empresa que ele se sente muito feliz, que ele gosta muito de trabalhar lá, que eles vão alcançar grandes metas no próximo ano. E a gente vê que ele é um personagem feliz, super carismático, que ele tem uma perspectiva do futuro nos seus olhos, que ele consegue vislumbrar tudo assim. E então, damos um salto no tempo de 3 anos. Nisso, vemos outra face do Howard. Um Howard totalmente destruído, que só tá existindo, não tá realmente vivendo, porque ele não tem mais força de vontade de fazer isso, não tem força de vontade de continuar uma vida, sabe? E aí vem todos aqueles problemas de tá tendo problema com a empresa, que o cliente tá querendo sair fora porque ele quer a parte criativa, então como ele não tava fazendo nada, as empresas queriam sair fora, por aí vai. E aí beleza, um pouquinho mais pra frente, não muita coisa no filme, mostra o Howard tentando dormir. Nisso que ele tá tentando dormir, ele começa a lembrar da filha, começa a lembrar de várias coisas, e não consegue dormir, todo suado e tudo mais. E além disso, ele também não consegue comer, sabe? Ele não fala com as pessoas, ele não come, ele dorme 7 horas por semana, ele fala mais pra frente no filme isso. E então ele para de tentar dormir, vai na mesa, começa a escrever. E aí ele escreve uma carta para a morte, onde fala que não gosta dela, que antipatiza totalmente, porque ela não aceitou uma simples troca, que era sua vida pela vida de sua filha. Por isso, ele achava a morte ingrata, egoísta. Depois ele escreve uma carta para o tempo, onde ele fala que o tempo não é nada, o tempo não faz nada, não consegue fazer nada porque o tempo é fraco. O tempo não consegue. Todo mundo fala que tudo com o tempo passa, tudo começa a ficar bom com o tempo, mas na verdade ninguém percebe a verdade, que o tempo é um grande destruidor, que ele faz com que tudo que é belo se torne cinza no futuro, que tudo que é belo se torne cinzas no futuro. E aí ele diz que também não gosta do tempo. E por fim temos a carta para o amor. Adeus. Acabou a carta. Ele só fala isso. E aí a gente consegue ver que o personagem também tem muita vontade de morrer, só que ele não quer se suicidar, assim. Ele tem vontade de morrer porque mostra uma cena onde ele pega a bicicleta de noite, começa a andar na contramão de uma avenida movimentada, com todos os carros tendo que desviar dele, buzinando, e ele começa a ficar com raiva, começa a chorar de raiva, porque os carros não estão atropelando ele, os carros estão desviando. E aí ele começa a acelerar, começa a ir mais rápido na bicicleta, na busca, na tentativa de ser atropelado, mas mesmo assim não consegue. E aí corta pra uma cena mostrando um grupo de apoio para pais que perderam seus filhos. E Howard aparece do lado de fora, olhando, mas sem coragem
coragem de entrar. Ele quer entrar, mas não entra. Nunca. Pegamos aqui alguns pontos-chave. Vemos que o personagem era feliz, tinha uma vida tranquila. Com o luto ele perdeu a vontade de viver e não consegue fazer mais nada. Então ele tem muita complexidade, muitas camadas aqui a serem quebradas. E elas começam a ser quebradas agora, com o primeiro encontro com a morte. Nesse primeiro encontro, Howard está sentado num parque para cachorros, apesar de ele não ter cachorro. Tá lá, só sentado, vendo. E aí a morte se aproxima e puxa conversa com ele. No caso é Bridget. E aí ela começa a falar umas coisas, algumas referências que estão na carta. Howard olhando pra ela meio que tipo, o que ela tá falando? O que ela tá falando dessas coisas? Então ela mostra a carta pra ele e fala, eu vim te devolver isso, porque eu não sou egoísta, eu não sou ingrata, nem nada. Você só mentiu nessa carta, então pode ficar com isso. Aí o Howard fala, não. Isso aqui tá estranho. E ele vai embora do parque e tudo mais, com a morte correndo atrás dele, falando um monte de coisa, falando que ele não entendia ela, que é muito mais complexo do que uma simples troca e tudo mais. Mais pra frente temos Howard em seu escritório, e lá ele encontra Rafi. E o Rafi vai falando, e aí Howard fala, não toca nas minhas coisas. E aí o Rafi começa a falar, eu nunca entendi muito bem dominó, que era o dominó que ele tava tocando. Isso aqui é mó perda de tempo, não tem nada pra fazer, prefiro muito mais outras coisas, sabe, viver. E aí ele fala, eu acho que você tá na sala errada, então, por favor. E aí ele fala, não tô não, Howard. E aí ele mostra a carta. Eu vim te devolver isso porque você tá reclamando pra caramba de mim. Só que quem deveria estar reclamando sou eu. Porque as pessoas falam, ai, eu não tenho tempo pra fazer isso. Ai, eu tô sem tempo, não sei o que. Mas aí, quando eu tenho tempo, fazem o quê? Ficam brincando de dominó. Fico perdendo tempo, então eu que devia estar com raiva porque eu tô dando essa dádiva do tempo pra todas as pessoas e ninguém aproveita, só desperdiçam e depois reclamam falando que não tem tempo. E nesse momento ele começa a falar um monte de coisa e aí entra a Claire. E a Claire fala, Howard, você quer ir na reunião e tudo mais. E aí Howard fica tipo, ela não tá vendo ele? Ela não tá vendo ele. E atrás o Rafi falando, que você acha que tá louco? Vai, pergunta pra ela se ela tá me vendo. Pergunta, vai, pergunta. Só que Howard não ouve o Rafi, fala pra Claire, só que não vai na reunião. E aí beleza, bora e tudo mais, e ele vai almoçar na lanchonete. Enquanto ele tá almoçando, aparece uma mulher desesperada, chorando, e chega nele falando, desculpa por tudo, de verdade eu não queria ter feito nada pra te decepcionar. E aí Howard fica tipo, quê? O que tá acontecendo? Essa mulher é louca, né? Eu não sei. E aí ela dá a carta pra ele e fala, não pode ser, eu tô almoçando, por que isso agora? E aí ela fala, ai, eu sei que é difícil, eu sou o amor, eu tô em todos os lugares, eu tô na dor, no sofrimento, mas eu tô na felicidade. Começa a falar todas as coisas que o White tinha falado pra ela. Só que Howard fala, não pode ser. E aí ele vai embora, nem termina de almoçar nem nada e só vai. Nessa noite ele vai pra aquele grupo de apoio e entra lá, porque sente que tá ficando louco, então ele precisa dar um jeito nisso. Aí a líder do grupo de apoio pergunta pra ele, qual que é o seu nome e tudo mais, ele fala tal, e aí ela pergunta pra ele algumas coisas sobre sua filha, né? Perguntando pra ele como morreu, qual era o nome dela e tal, e Howard simplesmente não consegue, ele se levanta pra ir embora, mas ela fala, calma, pode ficar. E não fala nada, tá? Você fica só pra ouvir. Ele aceita e fica lá. Eles conversam mais um pouco depois. Ela fala que também perdeu um filho, por isso que ela criou esse grupo de apoio pra ajudar as pessoas. E pergunta mais uma vez pra ele, qual que era o nome da sua filha, tudo mais. Ele não fala e vai embora, deixa ela lá. Daí então, ele tem mais um contato com o tempo. O tempo tá seguindo ele, fala algumas coisas e aí ele perde a cabeça. Ele fala, você fala que o tempo é uma dádiva, você fala isso e aquilo, mas na verdade não é, porque você tirou o tempo dela, você deixou tempo comigo, mas tirou dela e ela mal tinha vivido uma vida. O tempo não é uma dádiva. E aí ele fica todo estressado e vai embora, se encheu de raiva. E aí ele pega o metrô. Nisso que ele pega o metrô, quem entra no metrô? A morte. E aí ele começa a falar, as pessoas não sabem que a morte é tão trágica, que a morte é horrível, do jeito que realmente é, porque você me tirou tudo que eu tinha. E aí ele começa a falar, as pessoas em histórias embelezam a morte, os poetas, religiões e tudo mais, mas eles só estão falando coisa errada, porque isso não é verdade, a morte é horrível. E aí ele vai embora nervoso também. Para então, quando sai do metrô, na rua, encontrar o amor. E aí ele fala, você veio pra chorar de novo? E ela fala, não, na verdade eu vim falar que você tem que aceitar o amor e tudo mais, e só quando você me aceitar de verdade de volta em sua vida, você vai conseguir viver. E aí ele fala, eu não quero o amor, você me traiu, porque eu conseguia ver o amor nos olhos dela, no sorriso dela. E aí, o que aconteceu? Você me traiu e ela morreu sempre. E aí ela fala, sim, eu tava nos olhos dela, tava no sorriso dela, mas eu não tô só lá, eu tô dentro de você e em toda essa dor que você tá sentindo. Mas aí o Howard não aceita e vai embora, vai assim,
com mais raiva ainda, sabe? Um pouco mais pra frente, aí ele tem um jantar com a líder do grupo de apoio, eles saem pro encontro, conversam, ela pergunta pra ele de novo qual é o nome da sua filha e tal, mas ele fala, não, isso foi uma péssima ideia, ele não consegue e vai embora. E aí então tem aqueles diálogos do Howard com o Simon, com a Claire, com o White, e aceita que ele tá ficando meio louco, então ele assina um papel falando que os 3 podem cuidar das vendas de ações e tudo mais pela empresa. E ele ainda assina um papel aceitando que a filha faleceu, porque ele tinha deixado uma parcela das ações no nome da filha, só que a filha morreu, então ele assinou um papel declarando que ela realmente morreu, o que mostra que ele realmente aceitou. E aí, na véspera de Natal, ele bate na porta da líder do grupo de apoio. E ela fala que tá sozinha e tudo mais, ele pergunta se ele pode atrapalhar isso e ficar um pouco com ela ali. Então ele entra, eles começam a conversar, e aí ele pergunta pra ela, você tava chorando? Ele disse que tava sozinha, e ela fala que sim, tava vendo um vídeo de seu filho e seu marido. E ela pergunta, posso te mostrar esse vídeo? Ele fala que não. E aí ela pergunta, qual é o nome da sua filha? Ele não fala, mas ela fala, agora eu vou te pressionar, agora eu quero que você fale. Quero que fale como ela morreu e tudo mais. E começa. E aí ele começa a chorar. Chega um momento que ele fala tudo mais, explica como que a filha morreu, fala o nome dela, a idade dela, e abraça muito forte a mulher. E é nesse momento a gente percebe que ele tá superando, que ele aceitou que a filha morreu e tudo mais. Porque é muito difícil continuar não aceitando nessa negação. E quebra todas as camadas. A gente vê que pouco a pouco as camadas vão quebrando. Porque ele só tava no estágio de luto. Ele só tava no estágio da negação e do isolamento. Ele não queria contato com ninguém. Tava negando que a filha realmente morreu e tudo mais. Negando pra ele mesmo, talvez. E aí, conforme veio a morte, o amor e o tempo, então ele entrou no segundo estágio, que é a raiva. E aí ficou com muita raiva e tudo mais. Ele pulou o terceiro estágio, mais ou menos, né? Que é a barganha. Estágio da barganha, não entendo muito bem. E o quarto estágio, que é meio que uma depressão. Ele já estava vivendo isso junto com o primeiro estágio, então meio que passa também. E chegamos no quinto estágio, onde é a aceitação. O filme mostra como que ele foi quebrando essas camadas até conseguir chegar no último estágio do luto e realmente aceitar que aconteceu, que sua filha morreu. E a gente fica perplexo, porque é tanta coisa que acontece e a gente fica, nossa, caraca, será que eu ficaria da mesma forma se meu filho morresse tão pequeno? Será que realmente tudo isso aconteceria? E aí a gente se conecta muito com o personagem, porque a gente pensa, caraca, eu acho que pode acontecer realmente, eu acho que tem chance, até chegar ao ponto que a gente fala, caraca, esse personagem é um personagem muito forte. E esse é o ponto. A gente vê que os 4 personagens principais aqui, a Claire, Simon, White e o Howard, eles têm muitas camadas e são personagens fortes, que nos ensinam alguma coisa. O Simon mostra que a gente tem que lutar por nossa vida, porque a gente quer ter um futuro. A Claire mostra que a gente não pode ter medo, mesmo que a gente ache que passou do tempo. O White mostra que a gente tem que lutar pelo que a gente ama. E o Howard mostra que mesmo que haja um tempo ruim na vida, que haja momentos ruins, vai chegar um momento que você vai aceitar e vai poder voltar a viver. Porque é isso que mostra no final, ele voltando a sorrir, voltando a ser feliz, e voltando a conversar com as pessoas e viver de verdade uma vida. Então a gente vê que personagens profundos como esses são os que nos conectam no filme, porque a gente pensa, eu acho que eu poderia fazer tal coisa, eu acho que eu seria igual a esse personagem, eu acho que eu faria isso e aquilo. E é isso que vocês têm que perceber, porque são personagens assim que nos marcam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que serviu para mostrar sobre aprofundamento de personagem, sua importância e sua conexão com o leitor/espectador. Como sempre, deixarei o link para o meu livro na descrição e até a próxima.